Estamos de volta nesse segundo bloco para falar de um assunto super interessante que bombou assim na internet sobre adultização de crianças. E para conversar comigo, eu convidei a psicóloga a doutora Rosane Costa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você por dar essa oportunidade para a gente conversar esse assunto que é polêmico. Atual, polêmico e fantástico. Né? É verdade. Tudo começou assim com uma postagem, né, que colocaram na internet, e aí a gente percebeu que deu mais de 6 mil compartilhamentos, 3.800 pessoas discutindo quase que em tempo real sobre o assunto. E é um assunto assim que traz um questionamento muito grande, principalmente para quem é mãe, né? E que tem aí as mulheres, as meninas em casa. E a gente tem que aprender um pouquinho a tratar desse assunto que particularmente eu acho assim muito prejudicial à infância, a criança querer pular uma etapa, querer ser adulto antes do tempo e deixar para trás algumas brincadeiras de infância, coisas que realmente a criança deveria fazer. E aí eu quero perguntar para a doutora Rosane aqui, especialista no assunto, né? Como é que você encara essa questão? Hoje a gente está vivendo assim, um momento histórico que a gente pode chamar, tem até um autor americano, Postman, que ele fala do desaparecimento da infância. Sim. Né? Então ele fala que a gente está vivendo exatamente esse momento, essa tendência a não ter mais esse conceito, essa noção de infância. E ele vai falar isso, e que é muito interessante, que a infância não é uma condição biológica, é uma condição social, né? Então, por ser social, com os avanços da tecnologia, e aí ele vai citar principalmente a televisão, essa importância que a infância teve até a atualidade, essa importância vem diminuindo. E vem diminuindo em função de uma questão assim muito pontual e ao mesmo tempo muito geral, que é o fato de que a televisão, ela tem um discurso que ela abrange a todas as camadas da população sem fazer distinção. Uhum. Para você assistir televisão, você não precisa ter nenhum requisito básico, você não precisa saber ler, você precisa só ter o aparelho e qualquer pessoa ouvir. Qualquer pessoa é capaz de ouvir e ver o que está se passando na televisão. E como a televisão trabalha muito com imagem, a criança, o adulto, o idoso, ele é submetido a toda essa propaganda, a todos os conceitos, a todas as ideias que estão circulando na sociedade, sem distinção. Né? Então, essa indistinção que a televisão propõe é que vai facilitar para aparecer na sociedade essa ideia de desaparecimento da infância. Porque, repara, se você pega um livro para ler, o livro, necessariamente, ele tem escalões, né? Um livro mais adulto, só quem já domina a leitura que consegue ler. O livro de criança é para criança. Então, a leitura, ela consegue fazer um escalonamento das informações que vão ser acessadas por cada idade. Com a televisão isso não acontece. Está tudo dito, está tudo publicado, está tudo transparente, está tudo lúcido, está tudo claro. Portanto, por exemplo, os segredos com relação ao sexo desapareceram, né? A criança tem acesso a tudo. Mas aí, nesse caso, você acha, pelo que você está falando, que a televisão seria o grande vilão por isso estar acontecendo? Ele fala que é em função de como são transmitidas as informações. Porque, na verdade, ele vai contar isso, e eu acho que ele tem toda a razão, que a distinção, a graduação das informações é que faz com que a gente olhe para trás e veja que tem uma diferença entre aqueles que são letrados e os que não são letrados. E as informações vão ser oferecidas de formas diferentes. Quando isso acaba, quando isso aí é absolutamente generalizado, não tem mais sentido ter infância, né? E aí, pronto, aí a gente vive nesse momento histórico. E aí, como importante. é que fica, assim, o papel dos pais nessa questão? Porque eu vejo um exemplo, assim, até que eu comentei aqui com ela em off, primeiro dia de aula da minha filha, eu cheguei, a gente tem que ficar na escola até para conhecer a professora, ver para que turminha vai e tal, e chegou uma amiguinha dela, até um ano mais nova que ela tem 9 anos, a menina estava maquiada com rímel preto, nem eu uso rímel preto todo dia, né? O rímel preto, uma sombra verde, quer dizer, um batom, uma unha pintada de vermelho. Eu lembro que na minha época, se eu pintasse a unha de vermelho, nossa, meu pai me botava de castigo, né? Assim, né? Não podia, eu vim pintar a unha de vermelho depois que eu casei, né? Pintar o cabelo, então, só depois que eu casei. Como é que fica essa relação, assim, essa questão...
os pais incentivando, até que ponto isso é prejudicial? Uhum. Pois é, porque olha só, a criança ela não tem isso que a gente chama desse aparato psíquico para distinguir o que é certo, o que é errado, o que é qual é o momento, qual é o momento, até ela não consegue saber que você passar um rímel lá na frente você vai prejudicar a sua saúde, né? Uhum. Obviamente quem tem que fazer isso é quem tem um pouco de cuidado e responsabilidade sobre essa criança. Agora, o problema é o seguinte, os pais eles não estão mais em casa, está todo mundo trabalhando. Então, olhar para essa criança, para educá-la, é uma coisa que foi terceirizado para a televisão, né? É a televisão que acaba fazendo isso, é a grande babá eletrônica. E, por outro lado, também, o pai dessa criança já é um pai que já foi alfabetizado também por todo esse processo de informação que a televisão oferece, né? Na verdade, nós somos alvo preferencial da indústria, né? E aí ele se vende tudo na propaganda, né? A propaganda ela contamina, vamos dizer assim, toda a nossa existência, é um grande monstro aí, né? É um grande monstro, né? Hoje isso não acontece mais, né? Hoje as crianças elas estão assim muito que abandonadas à própria sorte. E eu acho que acontece muito, é um problema, eu venho notando assim, ano após ano, os pais têm cada vez mais dificuldade de dizer o não. Isso. Né? Então a criança pede alguma coisa, o pai dá, independente, também na minha época só se dava presente aniversário, Natal, Uhum. né? E hoje em dia a criança pede a todo momento, eu quero aquele brinquedo, realmente, agora que eu me toquei, que eu vi na televisão, né? Que eu vi naquela propaganda, e o pai imediatamente no dia seguinte vai dar, ou vai permitir determinadas coisas. E isso tem acontecido também com relação ao produto aí que a gente estava comentando, que é o sapato de salto para criança, né? Que eu acho assim um crime, deveria ser proibido terminantemente. A gente até vai trazer depois uma fisioterapeuta para falar desse assunto, mas a maquiagem para criança, a roupa para criança que está muito sexy, está muito adulta, né? Hoje você encontra a mesma roupa que você tem para o adulto, você encontra numa versão miniatura, né? Você não tem mais distinção das idades, né? Na verdade é isso, você não tem mais distinção. O rímel que a coleguinha da sua filha estava usando é o mesmo rímel que a mãe está usando, exatamente, né? Então você não tem mais um critério que estabeleça isso é para senhoras, isso é para mulheres adultas, isso é para criança, né? Na verdade nós estamos usando todas o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de produto e com o mesmo tipo de moda, que para a indústria é muito interessante, claro, né? Sem dúvida. Muito interessante, porque massifica, bolso, né? Massifica tudo. E essa história do colocar o não, porque na verdade educar é colocar limite, sim, né? É domesticar as pulsões, educar é isso. E fica muito difícil para um pai, a gente consegue até compreender, a gente talvez não consiga aceitar, mas a gente consegue entender que para um pai, para uma mãe que trabalha o dia inteiro, ela chegar em casa e ainda ter que dizer não, ter que impor limites, dói. É muito difícil. É doloroso. Então é mas necessário. É muito necessário. Mas é mais fácil, né, ceder, não que o mais fácil seja o melhor, mas é o mais fácil, é ceder. E aí a gente acaba cedendo em tudo, né? Se você reparar, a gente vai num restaurante, quem escolhe a comida é a criança, quem escolhe a mesa que vai se sentar é a criança. Às vezes até o próprio restaurante. Até o próprio restaurante é a criança que escolhe. Quem escolhe o carro da família é a criança, quem escolhe aonde vai se passar as férias é a criança. E aí você fica percebendo que, na verdade, nós estamos colocando nas crianças uma responsabilidade que ela não consegue lidar. Não está preparada para isso. Que, na verdade, é a responsabilidade de acabar administrando o lazer, a alimentação. É a criança que escolhe o que ela come em casa. Os pais acabam interferindo. Os papéis estão sendo invertidos, né? Quando a gente fala assim, a minha filha é minha amiga, né? Olha só. É muito bonitinho esse discurso, mas é um discurso extremamente complicado, porque você vai contar suas coisas íntimas para sua filha sem você perceber que ela não tem condições de ouvir coisas da sua intimidade, né? Filha é filha, mãe é mãe, a gente tem que ocupar um outro lugar, um outro papel na nossa relação com nossas filhas, né? Mas aí você vê que o que a gente quer é ser amiga. Aí você pega uma mãe de 50, 60 anos que vai para balada
com a filha e pega o namorado, o amigo da filha. Ai, gente, que inversão, né? Mas a gente selecionou aqui algumas fotos, assim, só para vocês entenderem também. Essa foto foi de uma campanha de lingerie para criança. E o que me chamou a atenção é que essa lingerie, muitas das vezes, primeiro, lingerie para criança já é uma palavra assim medonha, né? Existe o bojo já no sutiã para criança de 6 anos. Quer dizer, ela está pulando aí uma etapa importantíssima, que é usar a calcinha da princesinha, ou do bichinho, ou da gatinha. Pelo menos na minha época era assim, né? Aqui a gente tem uma foto, então, isso é uma miniatura de uma mulher, né? Então, até que ponto isso vai prejudicar a vida dessa menina para frente? Porque a gente pode notar, assim, além de ser uma miniatura, acaba sendo uma caricatura. Não é? Se você vê, chama atenção, a gente fica tomada porque é uma imagem muito forte. Muito forte. Porque é uma menina que você nota que é uma menina adulta, né? Uma menina que efetivamente ela não teve infância. E a gente não pula fase, na verdade, né? Então, o que geralmente acontece, o que eu tenho visto assim, no meu consultório? Quem não teve infância, por exemplo, como essa menina, provavelmente, quando ela entra na idade adulta, ela vai querer resgatar aqueles momentos que ela não teve. Aí vai inverter. Aí vai inverter, né? Aí vai brincar como se tivesse, vai ter boneca. E é curioso que você tem umas pacientes minhas, e a gente vê isso também na mídia, mulheres de 50 anos dormindo com camiseta do Mickey, né? Aí vai para Disney, traz aquele monte de ursinho, não sei o que, o quarto todo é de ursinho, que é muito infantilizada, né? E aí tem muito a ver com essa pulação de fase que a gente está vendo. Essa né? foto também é fortíssima, né? Porque essa menina deve ter aí, beirando seus 9, 10 anos, talvez, no máximo, né? Você vê que ela faz até um olhar, que a gente estava falando do olhar aqui, um olhar mais sexy, né? Para o espelho, com batom mais vermelho, uma cara mesmo de adulta, né? Que está querendo aí seduzir alguém e é uma criança. A gente está falando aqui de uma criança, né? Então, essa sexualidade também não estaria sendo afetada mais para frente? E aí a gente nota assim, muito claramente a quantidade de casos de abuso sexual que aumentam assustadoramente. E aí, assim, a gente sabe que o pedófilo ele tem que ser preso, tem que ficar na cadeia, não tem jeito, é isso mesmo. Mas a gente também tem que reparar... Entender o outro lado, que tem né? uma situação assim, de que a gente, de alguma forma, a gente está... Porque criança tem sexualidade, né? O Freud já falava isso lá em 1900. Criança tem sexualidade. Agora, o que você não pode é sexualizar a criança. Sim. Que aí é você transformar ela numa caricatura, numa aberração, né? Nesse atrativo para o abuso, né? Entendi. Isso é que acaba ficando muito complicado, né? Aí a gente botou uma foto assim da criança como deve ser, né? A doutora concorda comigo? Lógico, criança é criança. Criança tem que brincar, tem que rir. Tem uma coisa curiosa acontecendo aqui no município do Rio, daqui a pouco chega aqui em Teresópolis, de escolas que estão oferecendo tablets para crianças de 4 anos. E a gente sabe que criança de 4 anos não tem a menor capacidade de compreender o que está no tablet. Criança de 4 anos tem que pegar os objetos, colocar na boca, tocar, brincar, sentir né? as diferenças, saber o que é duro, mole, o que é alto, curto, pequeno, grande. Né? É isso, é com concreto, é com real. E aí você oferece um tablet para uma criança de 4 anos, ela vai ficar igual um macaco, né? Que ela aperta ali, mas ela não tem condição de saber o que ela está fazendo. E aí você fica vendo assim, na verdade a gente está preparando uma outra geração que vai seguir a nossa, que é uma geração que vai ser muito diferente da nossa, muito diferente, né? Uma geração que a gente não sabe o que vai dar, mas exatamente que não vai ser igual a essa. Né? Mas isso aqui é uma outra foto de revista também, que as meninas estão assim, super moças, né? Com maquiagens aí fortíssimas. Isso aqui eu fiquei aterrorizada, porque é uma menina novinha aplicando botox, né? Quer dizer, não está na hora disso, né? Nem pra gente não está na hora ainda, e uma criança pobrezinha já sendo espetada e se bobear até pela própria mãe, né? Em função daqueles concursos lá nos Estados Unidos, enfim, essas coisas que acontecem. E aqui, então, o último quadro, né? Isso não é ser criança, quer dizer, é a criança
adultilizada, né? Se assim podemos dizer. E isso sim é ser criança, quer dizer, boquinha suja de chocolate, tinta na cara, mão suja, né, de massinha, aquela massinha que entra assim na unha, né? Aquilo tudo é uma delícia, né? E a gente... pula-pula, trepa-trepa, árvore, brincar e conhecer o mundo, mas do lugar de criança, né? Do lugar da infância, né? Então, eu queria que você deixasse assim uma mensagem assim, super rápida, que o nosso tempo já estourou, para as mães que estão em casa assistindo, sobre essa questão da adultização. Porque eu acho que a gente pode falar assim, que as mães têm que começar a prestar muita atenção no que nós estamos fazendo com essa geração que está sob os nossos cuidados, né? A responsabilidade é nossa, a gente precisa ficar atenta a isso, a gente precisa ficar com cuidado, com quanto a gente coloca de responsabilidade no ombro da criança. E criança até que escolhe a escola que vai estudar, né? Verdade, então, tá complicado. Começar a pensar nessas coisas e problematizar essas coisas. Nós sabemos que a educação é sempre coletiva, né? É difícil a gente sozinho dizer não para o nosso filho quando todos os outros estão fazendo aquilo. Mas alguém tem que dizer, né? Alguém tem que tomar para si essa responsabilidade, né? Com certeza, gente, nosso tempo é curtíssimo, infelizmente, porque isso aqui dá assim capítulos e capítulos e capítulos para a gente conversar. Já está convidada, então, uma próxima oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre isso também e outros assuntos aí interessantes. E até que você que está aí em casa participa mandando e-mail para a gente, falando pelo Facebook ou pelo nosso site. Está sempre pedindo aí o tema e foi um tema realmente sugerido por um telespectador. Queria agradecer a participação de vocês também. Deixa um telefone de contato seu. É 9963-3861. Pode ligar, tirar dúvida, então bater um papo, né? Tranquilo. Rosane, queria muito te agradecer. Até a próxima, então, se Deus quiser. Muito obrigada. Agradeço. Obrigada. A gente vai ficando por aqui, um brevíssimo intervalo comercial e eu volto para o terceiro bloco com mais novidades para você. Não sai daí não.